Todo o caso do Estado se baseia em suposições, consiste em argumentos que não são baseados na realidade ou em fatos. Vou começar pela última parte que o promotor quis mencionar. Porque eu realmente falei na audiência de leitura da acusação. Porque eu sabia que a teoria do Estado sobre o caso estava errada naquele momento só de olhar para a acusação formal. E nós não tínhamos acesso a todo o material probatório do processo, e isso reforça a minha convicção. No dia da acusação formal, sabíamos que eles estavam errados. Os promotores disseram a vocês hoje, já informei eles, então não é surpresa para o Estado. Eles querem dar muita ênfase ao fato de que esse celular sumiu de alguma forma em janeiro. Expliquei a eles o que ocorreu, assim como qualquer pessoa no CEGUA faria ao ser informada de uma investigação criminal. Eles se reuniriam com seu advogado. Eles se reuniriam com seu advogado caso ele faça seu trabalho. Solicitava evidências que ajudassem o advogado a montar o caso. Neste caso, naquele dia em janeiro de 2013, um advogado pegou o telefone de Greg Moore para que pudessem analisá-lo. O Estado nunca pediu o telefone. O Estado, até 2025, nem sequer tinha obtido um mandado de busca para a casa do Greg. Nunca obtiveram um mandado de busca para o telefone dele. Eles nunca tomaram algumas das medidas básicas que você tomaria numa investigação policial se estivesse tentando construir seu caso. O principal é ir até a casa do réu e verificar se há evidências relevantes para o caso. Testemunhas vão dizer hoje que eles nem sequer pediram isso. Eles nem sequer pediram para que isso acontecesse. Quando o caso começou, ninguém pediu que Greg Moore fizesse uma declaração longa. Ele apenas participou de uma ligação de 5 minutos enquanto ia para um tribunal. Conte o que aconteceu e o que você fazia. E foi só isso. Então, quando ele fica sabendo que podem surgir acusações relacionadas a esse outro assunto, é claro que ele vai falar com o advogado. Quem não faria isso? E obviamente ele vai seguir o conselho do advogado dele. Ele não estava escondendo provas. Ele não estava tentando, de alguma forma, criar um esquema de engano, como o Estado quer dizer. Ele fez o que qualquer um de nós faria naquela situação. Esse é apenas um exemplo que eu sabia que era falso e que estava contido na declaração juramentada, na queixa ou na acusação, como parte do que a alegação dizia ser parte do esquema para fraudar, e eu sabia que era falso. Tenho provas do período entre isso e o momento em que eles protocolaram que vão provar que foi isso mesmo. Então, todas essas inferências que eles estão tentando dizer, que isso aponta para Greg ou que isso aponta para aquilo, e de alguma forma mostra algum pensamento nefasto. Alguém apenas agiu como deveria naquele dia e o Estado não faz nada para comprovar isso. Esse é apenas um dos exemplos. Outra coisa é que eles tentam dizer que, ok, eles vão até a casa dele 13 anos depois e apreendem um computador. E esse computador tem um backup da biblioteca dele daquele dia. Isso é alguém tentando esconder provas? Essa é a primeira vez que eles pedem isso. Eles nunca foram à casa dele. Ei, posso dar uma olhada em qualquer coisa que você tenha aqui? Eles não pediram permissão para ele. Eles não fizeram isso por meio de mandado. Eles não fizeram isso por exigência de ordem judicial. Aqui está um homem. Se você quer esconder algo, não guardaria algo de 13 anos atrás ligado ao caso. O padrão é o oposto. Então, quando olhamos para o atraso, temos que perguntar: o que o Estado fez ou deixou de fazer que seria esperado no curso normal das coisas? O governo está admitindo hoje que, em 2014, eles tinham conhecimento disso. Esse dispositivo, esse aparelho de Wi-Fi que eles estão mencionando, que foi conectado a um computador, eles sabiam naquele dia que ele existia. Eles sabiam desse dispositivo naquele dia. Eles não conseguiram os registros de faturamento naquela data, o que teria sido muito útil para eles, para nós ou para alguém, porque teria mostrado que não houve uso de dados nesse dispositivo na data em questão. Então eles continuam falando sobre coisas que simplesmente não são verdadeiras e querem que a gente imagine que de alguma forma esse dispositivo Wi-Fi foi utilizado em quê?
em um celular, eles continuam falando sobre todas essas teorias que não existem, que não podem existir. Não há prova de que foi. As evidências indicam o oposto. Este dispositivo tinha pouco ou nenhum uso. Mas existe um registro detalhado de cobrança de outros meses que teria sido bastante útil neste caso para a defesa. Porque esse registro detalhado teria desmentido tudo o que eles estão dizendo sobre, de alguma forma, esse dispositivo ter sido usado em um domingo, quando não há absolutamente nenhuma evidência de que isso aconteceu. O Estado disse a vocês hoje que a defesa não foi prejudicada. Bem, vamos começar pela coisa mais simples. Agora, esse homicídio aconteceu no domingo de Ramos. Sabemos que Greg foi à igreja naquele dia. Sabemos que ele pelo menos não marcou um horário para se encontrar com Elisa. Sabemos que ela precisava voltar naquele dia porque havia documentos necessários. E sabemos pelos registros que Greg conversou com o pai dele várias vezes. Conversou com ele pouco antes disso tudo. E depois, mais tarde, naquela noite, ele estava conversando com o pai dele. O pai dele foi com ele, ele disse, sobre o que conversaram e como isso me envolve. Como foi? Eu não posso perguntar para ele. Porque ao invés de... Como de costume, alguém é acusado de um crime e preso em casa quando está na cidade. Greg viajou no fim de semana apenas para ver o pai, que estava à beira da morte, em uma unidade de cuidados paliativos. Prenderam ele enquanto o pai estava morrendo. Sabemos que houve conversas dos dois lados desse incidente que teriam sido muito úteis se pudéssemos obtê-las por meio dele. Não podemos ouvi-lo como testemunha agora. O caso é essencialmente diferente. Não podemos apresentar os registros telefônicos desse dispositivo Wi-Fi 3291 a este tribunal ou ao júri, porque não os temos. Mais importante, nós obviamente temos a morte de Sanford Sherman. Sanford Sherman, até 2025 e realmente até o momento de sua morte, este Estado, enquanto o tribunal aguarda os mandados de busca que estão sendo analisados, este Estado ainda estava pedindo ao tribunal mandados de busca para examinar dispositivos e buscar informações relacionadas a Sanford Sherman, indicando ao tribunal que havia causa provável para acreditar que haveria evidências na posse de Sanford Sherman que apontariam para sua culpa neste caso. Havia causa provável e evidências de que Sanford Sherman esteve envolvido neste caso até 2025. Então, para o Estado dizer que não há prejuízo por não podermos contra-interrogar Sanford Sherman, isso é simplesmente ridículo. Além disso, temos o depoimento sob juramento de Larry Shanker. Larry Shanker vai testemunhar hoje. Ele foi intimado a testemunhar hoje. E nós sabemos, pelo depoimento anterior dele, ele afirmou em várias ocasiões, provavelmente mais de 4 vezes, talvez menos de 10, andando na praia, que Sanford Sherman perguntaria, como um assassinato perfeito pode ser cometido? Ele seguia perguntando como fazer isso. Ele continuava dizendo que Elisa Sherman nunca receberia um centavo deste caso. Ele disse isso a eles e às pessoas da região. Sabemos pelos registros policiais que ele estava. A polícia afirmou ter ido à casa muitas vezes. E-mails mostram que Elisa estava com medo. Apavorada, que os amigos de Elisa estavam apavorados com Sanford. Sabemos que ele seguia perguntando como cometer um assassinato perfeito. Larry, tendo algum conhecimento disso devido à sua profissão, deu uma resposta totalmente consistente com este caso. Você não usa uma arma porque faz barulho demais. Você cobre o rosto para não ser visto. Você usa roupas largas para não ser identificado. Você evita usar veículo para não ser rastreado. Esse foi o conselho dado a Sanford.
Parece ser o método ideal usado neste caso, treinado por um especialista. Não queremos fazer essas perguntas para Sanford, mas não podemos. Não podemos porque ele morreu antes de apresentarem a denúncia. Eles sabem que ele morreu em julho de 24 e esperaram até maio de 25 para apresentar essas acusações. Isso gera prejuízo. O julgamento muda quando não se pode colocar um homem no banco das testemunhas para ver como ele reagiria à pergunta. Então, no que diz respeito ao atraso, as únicas novas evidências que o Estado tem são esses registros da Verizon que simplesmente mostram isso. Greg conseguiu um novo telefone depois que ele foi avisado de que havia um problema e que ele seria investigado. E há uma resposta simples para isso. Ele foi e conversou com seu advogado, que então fez o que o advogado deve fazer, investigar o caso. Isso não é uma nova evidência que muda o rumo do caso. Por 13 anos não foi só as autoridades. Você tinha o BCI naquela época, o BCI agora. O escritório de Mike DeWines, quando liderava o gabinete do procurador-geral, esteve envolvido, mostrando como isso é antigo. Yost também participou. O FBI estava envolvido. Nenhuma dessas pessoas nunca pediu mandado de busca para ir à casa do Greg verificar se podiam fazer algo. Eles nunca pediram que ele comparecesse para conversar sobre isso, exceto por uma ligação no início. Agora, na denúncia original, que saiu lá em 2016. A acusação de fraude em telecomunicações nessa denúncia e o depoimento ao grande júri que o tribunal possui, a quarta acusação, trata especificamente de tudo relacionado a este caso. Que Greg Moore elaborou um esquema para conscientemente disseminar e transmitir, por meio eletrônico, em um esquema para fraudar. Como vimos no detalhamento da acusação, do que eles estão falando são dessas mensagens de texto entre ele e a senhorita Sherman para trazê-la da casa dela até o escritório. Que de alguma forma havia algum esquema para fraudar, porque Greg Moore queria se encontrar com sua cliente para se preparar para o julgamento. O depoimento ao grande júri trouxe todas as informações das torres de celular e mensagens de texto descobertas. Todas essas coisas. Portanto, o esquema de fraude não era trazê-la para conversarem sobre o caso. Claramente ele está ligado ao homicídio de 2016, como mostra o depoimento ao grande júri e como a denúncia mostra neste caso. Então o tempo começa quando eles querem dizer, bem, nós não a acusamos de homicídio. Bem, eles a acusaram de tudo menos isso, e esse foi um crime antecedente, mas isso faz parte do esquema, do engano. Agora, a acusação de sequestro, o que é? Não é força. Não é ameaça, é mediante engano. Segundo o Estado, está muito claro que a acusação de sequestro agora está relacionada ao fato de que o engano foi atraí-la para lá. Essa é a teoria do Estado. Então, o caso de 2016 está completamente relacionado a este, e o tempo começa a contar a partir daquele momento. Não há motivo para que o tempo não começasse a contar em qualquer momento em que ele estivesse sob acusação formal ou denúncia, esse tempo que conta contra. Agora assinamos uma renúncia de prazo neste caso. Deixamos claro que precisávamos de tempo para nos preparar, pois são mais de 250 mil páginas de documentos. Quando adiamos a data do julgamento por meio de uma petição conjunta, não estou discutindo nada após essa data. Quando pedimos o adiamento e protocolamos uma petição, acho que isso nos deu tempo. Então, não estou argumentando que essas datas contam nisso, para a análise do direito ao julgamento sem demora. Esse tempo era necessário para nos prepararmos e organizarmos para o caso. Então, esse não é o problema. Mas antes desse pedido de adiamento conjunto, todo o tempo anterior a isso está em jogo para essa análise. E nisso, os leis são claros e a jurisprudência é clara que se um período significativo de tempo passou, então o prejuízo pode ser presumido. Nesse caso,
Como a jurisprudência determina e o tribunal sabe, se o prejuízo é presumido, então o Estado precisa apresentar uma justificativa razoável para um atraso de 13 anos no caso. Então agora eles poderiam argumentar e ser presumidos, e isso já foi argumentado, e assim o tribunal pode analisar os registros. O prejuízo pode ser presumido. Mesmo sem ser presumido, temos isso aqui. O Estado deixou claro nos últimos 12 anos que Sanford Sherman era um suspeito alternativo plausível. Quando contrataram a Cybercheck para ajudar na investigação, informaram a eles que Sanford Sherman era um suspeito viável neste caso e que deveriam investigá-lo. Ao acharem o malware em dispositivos conectados a Sanford presentes na cena, pediram ao Estado uma investigação mais aprofundada com base nisso. Isso porque Sanford Sherman ainda era um suspeito viável. Se não fosse pela morte dele, ele ainda estaria aqui. O depoimento ao grande júri acrescenta algo ao que sabemos sobre as atividades desses dois indivíduos. Perguntar a ele no banco das testemunhas: você perguntou a Larry Shanker como cometer o assassinato perfeito? Qual é a resposta dele? Se ele disser que não, ele está mentindo. Se ele confirmar, isso importa ao júri. As expressões e o comportamento dele, não podemos mais observar nada disso para avaliar a credibilidade dele. Chamar Larry Shanker para depor e perguntar se ele fez essa pergunta é ótimo, mas é só parte da história. Também temos a morte da secretária. Ela já tinha se aposentado antes do homicídio acontecer, mas tinha trabalhado no caso. As percepções dela sobre o caso e o assunto, provavelmente conseguiríamos obter isso por meio de outras testemunhas, mas eu não tenho essa testemunha disponível para chamá-la. Isso significa que o caso é diferente, ele está ampliado. O caso só é ampliado por esse longo atraso de algumas formas. Então, você vai ver que esse problema aconteceu em 2016, a denúncia foi apresentada, e o acordo foi feito para impedir que Greg fosse para a prisão, e ele tomou as decisões que tomou, talvez por esses motivos, talvez por outros. Mas então de 16 até 21, 22, 23, não acontece muita coisa. Por pelo menos 5 anos há esse período de calmaria. Nada acontece. Pedem a retomada do caso sem solução. Que esses caras se envolvam de novo. Eu não sei por que houve essa pausa e por que eles decidiram agir naquele momento. Mas, de novo, mesmo assim, sabe, eles não pedem para falar com Greg. Eles não vão à casa dele com mandado de busca. Sabe? Então, o prejuízo está claramente presente neste caso. Agora, no que diz respeito às torres de celular, o tribunal já foi bem informado sobre todas essas questões. O que temos neste caso, originalmente, tivemos a decisão em que o tribunal considerou com base na seção 2703 do título 18 do USC, que foi feito um pedido para que pudessem buscar informações das torres de celular. Temos uma declaração juramentada para um mandado de busca emitido em março de 2014, que é só uma declaração juramentada bem básica. Ela simplesmente diz que o Sr. Sherman foi assassinado, que ela deveria ver seu advogado. E então, na declaração juramentada, há 14 ou uma série de números de telefone. E isso não diz que Greg fez algo de alguma forma. Nem menciona que o número do Greg está na lista a ser pesquisada. Só diz que Elisa Sherman foi assassinada. Ela deveria se encontrar com Greg no escritório dele e eles estavam trocando mensagens. E, portanto, queremos um mandado. Eles listam vários números, incluindo os de Sanford, Greg e mais 14 ou 15 outros, nem sei de onde são. Mas nada indica que seja mais que uma declaração juramentada superficial, e isso se repete algumas vezes. Tanto em 21 de março, e também em outros momentos. As informações que eles obtêm como resultado disso
são então conhecidas e compartilhadas com cada detetive envolvido neste caso. E as informações são utilizadas enquanto eles tentam desenvolver, e a equipe jurídica pode analisar diferentes aspectos deste caso. Até pouco tempo não sabíamos disso. Apenas alguns meses atrás, no caso Chatri, que qualquer busca em celulares aos nossos dados é de fato uma busca. A doutrina de terceiros não existe mais. Começamos a ver isso em Carpenter. Começamos a ver isso em Jones antes disso. Sabíamos que ao lidar com dados eletrônicos que rastreiam pessoas e mostram sua localização, chegaríamos ao ponto em que essas informações precisariam ser protegidas. Bem, agora sabemos que isso é protegido. E Chatri deixou isso muito claro. O tribunal deve analisar novamente as declarações juramentadas da época para decidir se são superficiais. Há informações suficientes ali para justificar a invasão da privacidade desse homem? Sim ou não? A resposta é que a declaração juramentada não fornece informações suficientes para que essa conclusão seja tomada. E se for uma declaração juramentada muito vaga, a exceção da boa-fé não se aplica, porque nenhum policial acreditaria que apenas fornecer essas informações básicas seria suficiente. Da mesma forma, na busca na casa do Greg, quando eles o prendem em maio de 2025, eles finalmente vão e revistam a casa dele. Atualmente não há novas informações sobre a casa do Greg que mudem a importância de nada neste caso. Na verdade, as evidências, segundo o Estado, apontam o contrário. Dizem que Greg usa esses 13 anos e esquemas para esconder e descartar informações, garantindo que está ocultando e eliminando coisas e não agindo. Se for o caso, isso tornaria menos provável que houvesse algo na casa dele. Tem que haver um nexo. A jurisprudência é completamente clara sobre isso. É direito pacífico. Tem que haver um nexo com o tempo e o local para uma busca. Não há nexo com o local, exceto pelo fato de que Greg mora lá. Não há qualquer nexo temporal em relação à busca na casa dele. Não, zero. Como você pode conseguir um mandado de busca 13 anos depois para procurar algo baseado em especulação? Pessoas guardam aparelhos antigos. As pessoas guardam roupas antigas. As pessoas guardam malas antigas. Se esse é o padrão para um mandado de busca, eu diria para você que está tão diluído que realmente não existe mais a exigência de mandado de busca. Se for isso, se for especulação, as pessoas mantêm equipamentos de informática em casa. Se isso basta para obter um mandado de busca 13 anos depois, então não existe mais exigência de nexo segundo a lei. Então, meritíssimo, após o tribunal ouvir o depoimento, acreditamos que o Sr. Shankar foi intimado. Esperamos que ele compareça em cumprimento a essa intimação, que ele foi notificado e foi intimado a testemunhar hoje. Além disso, uma semana antes do homicídio, então no dia 17 de março de 2013, Mary Alice Raymond, que era colega de trabalho da senhora Sherman, ela ouviu isso na segunda ou terça-feira seguinte. Mas naquele domingo, uma semana antes do homicídio, alguém deixou uma mensagem na secretária eletrônica da senhora Sherman no trabalho. E veio de um número interno. Então, alguém realmente dirigiu até o local de trabalho dela, acessou a linha interna do escritório, ligou para ela e disse: "Nós vamos te encontrar de um jeito ameaçador." Assustou ela. Assustou ela tanto que ela realmente gravou pelo menos uma parte disso no celular dela, mas não tudo. Nós não temos essa gravação. Não temos a gravação, pois acho que não foi coletada. Não temos essa gravação para mostrar ao júri agora. Claramente essa gravação.
Ela mostrava que na semana anterior ao homicídio, uma pessoa ameaçadora a perseguia e fazendo ameaças. Então isso não é só alguém inventando coisas. Isso é uma prova real que, se o júri ouvisse, você teria que dizer que eles levariam isso muito em conta ao analisar a totalidade deste caso. E se eles considerassem isso seriamente, isso influenciaria a decisão deles de uma forma ou de outra. Querendo encarar Sanford e ver se fala a verdade ou está nervoso no banco das testemunhas. Querendo ouvir essa gravação inteira e saber de quem é a voz. Querendo ouvir o pai dele para saber como ele se comportou naquele dia. Querendo ouvir a secretária dele, para ver como o trabalho dele era feito e quando Joe estava envolvido, em que medida e se isso era justo. E querendo ver os dados desse celular, esse dispositivo mágico de Wi-Fi que o Estado continua falando para mostrar que lá, para mostrar o que ele mostra. Se ele mostrar que nenhum dado foi utilizado naquele dia, então tudo o que o Estado está dizendo é mera especulação. E como podemos ter um julgamento onde um homem pode passar a vida na prisão quando temos que lidar com o fato de que as informações que eles estão tentando apresentar ao júri podem não ter nenhuma base real nos fatos? E é por isso que é fundamentalmente injusto ter um julgamento neste caso, porque as provas agora não são o que eram ou poderiam ter sido naquela época. E por causa disso, solicitamos ao tribunal o encerramento do caso devido ao atraso injustificável. Obrigado.